Palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Eu convido a você, antes de nós começarmos a meditarmos um instante da Palavra de Deus, nós vamos rezar um pouco. Porque a Palavra de Deus no Evangelho de hoje, ela começa: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como quem não tem pastor. Nós vamos começar, eu convido a você a se colocar um pouquinho em oração. Feche seus olhos um instante e nós vamos rezar com isso. Às vezes você é esta ovelha que está perdida, cansada. Você é essa ovelha que se encontra abatida nesta noite de hoje. Porque muitas vezes nós nos sentimos, não como quem não tem pastor. Às vezes a nossa sensação é como se Deus estivesse, um tempo como que Ele estivesse esquecido da gente. E muitas vezes, nesse tempo que às vezes o Senhor a gente tem a sensação de que parece que Ele esqueceu de nós, a gente precisa voltar até a confiança em Deus. Por isso eu convido a você, a como que se você estivesse saindo de um sono profundo, a rezar hoje. E a pedir ao Senhor que Ele venha despertar a você desse torpor. É isso que o Senhor precisa fazer. Nós precisamos, meus irmãos, despertar. Porque se muitas vezes nós sentimos que estamos cansados, é porque muitas vezes não é o Senhor que se afastou de nós. Pelo contrário, mas eu, assim como os apóstolos, estamos afastados do Senhor. Por isso vamos voltar, e para podermos voltar, vamos pedir ao Senhor que Ele abra o nosso coração. Eu preciso voltar, Senhor. Reze comigo e vá pedindo ao Senhor: eu quero voltar. Eu gostaria que você sentasse aí e escutasse e rezasse junto com a canção como uma oração que sobe a Deus. Esse é o meu desejo. Você deve pedir ao Senhor: Senhor, desperta o meu coração para que eu possa, Senhor, realizar e ouvir a sua palavra. Desperta, Senhor. Desperta para que eu possa escutar. Vamos juntos, vamos cantando juntos. Desperta, povo meu. Cantemos ao Senhor, pedindo ao Senhor: desperta, Senhor. Precisas confiar em mim. Não perde nada em acreditar. E sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Que o Senhor vai dizendo para você que é preciso confiar. Se nós ouvíssemos o início, o Senhor vai dizer para nós: desperta, povo meu, para o louvor e a adoração. É isso que o Senhor precisa fazer conosco nessa noite de hoje. Nos despertar para esse tempo de louvor e esse tempo de adoração que o Senhor precisa fazer em nós. Preste atenção no Evangelho. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós que, apesar dos discípulos e as pessoas se encontrarem abatidas, o Senhor começou a enviá-los em missão. É isso que o Senhor deseja fazer conosco hoje. E se nós paramos para ouvir o Evangelho, inclusive eu aproveitei e estou aproveitando um livrinho que, se você quiser, você vai encontrar na editora Quadrante, fazendo propaganda aqui, mas ela chama Cristo e os Apóstolos. É interessante que a palavra de Deus, nesse livro, ele vai começar a contar como era a característica de todos os apóstolos. E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, não só como era a característica dos apóstolos, mas ela vai contar como era cada um. E nós vamos ver que eram 12. Por quê? Porque eram 12 tribos da casa de Israel. 12 tribos, 12 apóstolos, mas cada um, eles não eram um corpo unido, pelo contrário, eles eram cada um de um jeito. Se nós fôssemos olhar, nós iríamos encontrar Pedro impetuoso, fraco, sanguíneo, exagerado. Nós iríamos encontrar ali, além de Pedro, essas qualidades, ou melhor, essas limitações todas. Nós iríamos ter seu irmão André, nobre, pacífico. Nós iríamos encontrar André, ou não, Tiago maior, ambicioso,
e forte. Nós íamos ver, além disso, essas características próprias, nós vamos encontrar ali João, que tinha um espírito e um coração, ele era todo sentimento. Nós vemos Felipe, que era um homem honrado, porém ele era comum, era chamado o prosaico. Sabe o que é prosaico? Aquele que é simples, aquele que é comum, como do dia a dia. Além essas características, nós vamos encontrar Bartolomeu e Mateus, os judiciosos, o prudente. Nós vamos encontrar Tomé, que era melancólico. Aqui é engraçado que Tomé, ele era considerado e chamado de homem fiel. Mas foi justamente por causa da sua melancolia, do sentimento de abandono, que ele desconfiou da presença de Cristo. E ali, além desses, nós vamos ter Tiago Menor, que é o conservador, o asceta, seu irmão Tadeu, que é aquele que cobra a lei. Simão, que era político, o zelota. E nós vamos ter Judas, o traidor. Todos eles tinham uma característica própria, e é engraçado que Jesus não quis que todos eles fossem um só, eles eram vários, e muitas vezes nós também não podemos ser do mesmo jeito. A gente tem o nosso jeito de ser. E é por isso que a palavra de Deus, ela conseguiu atingir tantas pessoas, porque eles eram cada um de um jeito. Na nossa vida, nós também somos convidados por Deus a ser do nosso jeito, mas do nosso jeito a levar a palavra de Deus adiante. Meu irmão, muitas vezes nós somos convidados porque o Senhor espera que nós sejamos os apóstolos dos dias de hoje. E o Senhor espera de você que se encontre em casa, que você possa anunciar a palavra de Deus. O Senhor espera de você que se encontre em casa, que ali se manifeste a palavra de Deus na vida das pessoas. E se muitas vezes isso não acontece não é porque falta quem anuncie, falta justamente aquela pessoa que tem coragem. E não adianta eu pensar assim, puxa, eu sou um incapacitado. Não, meu irmão, você não é incapacitado, porque se Jesus pegou esses 12, e desculpa, eu vou usar um termo feio, 12 jecas, que não sabiam nada. Se a gente fosse parar, olhar, fazer uma visão fria, 4 pescadores, 2 políticos, 1 cobrador de imposto, 2 melancólicos, maníacos, depressivos e 1 traidor. E ainda tem alguns aí. Se a gente parar, ele não escolheu gente especial, muitas vezes nem sabiam falar. Pedro era analfabeto, nem escrever conseguia. Se Jesus realizou uma obra do tamanho que é a Igreja Católica, com 12 pranadas, pensa o que Deus não faria se Ele tivesse você evangelizando dia a dia. Pensa a obra que Deus não faria através de você, porque você é as mãos de Cristo. Hoje, você, meu irmão que me escuta, você é a boca de Deus para as pessoas. E eu pergunto para você que me escuta, o que essa boca de Deus tem pronunciado? Se muitas vezes, no meio do mundo, nós muitas vezes encontramos as pessoas como ovelhas, sem pastor, feridas e cansadas, muitas vezes, a palavra vai dizer, abatidas. É justamente porque faltam pessoas que possam tirar desse estado de abatimento. Pessoas que tenham coragem de começar a mudar a partir de dentro da sua própria casa. E é por isso que talvez Deus permitiu que nós vivemos esse tempo de fechamento, de coronavírus. E você que se encontra aí talvez fechado, e aí você escuta, né, vai abrir, vai fechar, é lockdown, não é. Talvez Deus está te chamando a começar a tentar evangelizar por dentro da sua casa. Porque muitas vezes nós nos preocupamos em evangelizar, mas a gente quer fazer os de fora e esquece que talvez em casa eu precise dar mais testemunho. Eu queria convidar você, porque Deus depende de você. Meu irmão, põe na tua cabeça nessa noite, você é o braço, a boca, você é as pernas de Deus. E se Deus não caminha no mundo mais, não é porque falta padre para caminhar no mundo, é porque falta cristão batizado com coragem de sair para evangelizar.
Se Deus não faz mais, é porque falta instrumento apto na mão de Deus. Não é que eu sou contra, e às vezes tem gente que me chama de carismático. Eu não tenho nada contra as missas de cura, nem momento de oração de cura, nem nada disso. Eu só acho engraçado que eu aprendi com um padre, lá em São Paulo. Você que é de São Paulo deve conhecer o padre Eugênio Labarbera. Eu aprendi com ele que Deus não cura generalidades, Deus cura especificidades. Deus dá nome, endereço, Deus realiza uma obra nova, e se Deus não faz, é porque eu não sou apto. Essa história de, às vezes a gente vê, né, missa de cura, o Senhor está curando alguém com dor de cabeça, alguém com problema financeiro, o Senhor está curando alguém com dor de estômago, alguém... Meu irmão, Deus não cura assim. Deus cura você que não dorme há tantos dias. Deus cura você que está com esse problema de estômago e o nome do seu problema é úlcera, gastrite, não sei o quê, não sei o quê. E o seu problema não é do seu estômago, não. É o seu psicológico que é doente. É assim que Deus realiza a obra. Se não acontece essas coisas mais... E é engraçado que se nós parássemos para olhar o Evangelho, ele pegou 12 homens diferentes, cada um com uma espiritualidade. Se fosse tudo igualzinho, era chato. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer, né? Não, porque a renovação carismática... Meu irmão, a igreja só é bonita porque tem renovação carismática, tem neocatecumenato, tem Opus Dei, tem movimentos focolari, tem comunhão e libertação, tem um monte de movimentos. E a beleza da igreja não está em todo mundo ser da renovação, em ser do Opus Dei, ou ser do neocatecumenato, ou ser comunhão e libertação, ou ser focolarino. A beleza da igreja está em eu olhar para esses movimentos todos e achar a beleza de cada um. E é engraçado que a gente às vezes encontra até dentro das novas comunidades, né? A minha é mais bonita, a minha é não sei o quê, e aí um que fala do Shalom, o outro que fala da canção nova, agora, né, é moda falar do colo de Deus. E é engraçado que cada um quer defender e justificar o seu. E esquece que se o seu é mais bonito, eu estou dizendo que o outro é feio. Por isso que eu estou apresentando só o meu. Eu queria dizer para você, meu irmão, os apóstolos, eles não ficaram brigando para ver quem ia fazer o quê. Eles iam e faziam. E é engraçado que quando a ascensão de Jesus, eles vão substituir Judas, o traidor. É a primeira ação que eles vão fazer, substituir e vão colocar Matias. Mas é engraçado que depois que morre o primeiro apóstolo, depois de Matias, ele não foi mais substituído, porque a palavra do evangelho não era mais para o povo escolhido, agora era para ir até os confins da terra. E é engraçado que a palavra do evangelho vai dizer para nós, porque ele já deu a missão: em vosso caminho anunciai o reino de Deus. Eu tenho que levar a boa nova. E é engraçado que tem muito católico nesses dias que ao invés de anunciar a boa nova, só anuncia coisa ruim. É só falar de doença, de política, de televisão, disso, daquilo outro, tal, não sei o quê. É engraçado que até aqui, né? Desculpa você que me acompanha no YouTube, às vezes eu vejo as discussões, tinha uns bons domingos atrás, esse padre não fala de política, meu irmão, se eu fizesse desse púlpito um lugar para mim fazer discurso político, não precisava mais ter Eucaristia, vamos falar só de política, desculpa, aqui é para se falar da fé, é falar de Deus. Lá na prefeitura, lá na Câmara Municipal, lá a gente fala de política, aqui a gente apresenta a Deus. E eu quero dizer para você que me acompanha: eu não gosto assim, ótimo, sai do canal, não precisa ficar assistindo. Tem missa de alguém que fala de política, vai assistir lá. É igual eu vejo tradicionalista, né? Desculpa me dizer, meu irmão, eu acho lindo os tradicionalistas equilibrados. Mas você não gosta de missa nesse rito? Ótimo, sai daqui. Padre lá de Belo Horizonte, né? O Wagner, né? Leonardo Wagner. Padre, um beijo pro senhor, um abraço. Olha só, lindo, ele celebra a missa tradicional, vai assistir missa lá, mas não fica torrando a paciência aqui. Sai, porque aqui não é o seu lugar. Agora, eu preciso achar o que tem de bonito. Eu não vou participar de uma missa para ficar falando se fez, se deixou de fazer. Não, a minha visão é viver a fé da igreja.
E desculpe, meus irmãos, enquanto nós estivermos divididos, brigando por rito, por espaço, por comunidades, por movimentos, por qualquer coisa, nós não vamos viver isso que Jesus está pedindo. Além de anunciar a boa nova, ele vai dizer para nós, não só anunciar, mas curar os doentes. Como é que eu vou curar alguém se às vezes eu mesmo estou doente? E a doença que o Senhor precisa curar é aquela doença às vezes que não é a física, não é coronavírus. Ele primeiro precisa curar o nosso coração. E se nós temos uma pandemia nesse tempo, é talvez porque nós estamos tão doentes, não fisicamente, mas espiritualmente, que a gente não dá conta nem de viver dentro de casa. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse, talvez, para que alguns de nós nos aproximássemos mais e aprendêssemos a amar aqueles que estão dentro de casa, porque a gente acostumou a ser indiferente um com o outro. Além disso, a palavra de Deus vai dizer para nós, ressuscitai os mortos. Aqui, ressuscitar os mortos é interessantíssimo. A palavra de Deus vai, quando fala de ressuscitar, aqui é como se trouxesse a vida de novo. E o que nos mata? É o pecado. É interessante que a palavra diz ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. Ressuscitar é trazer a vida nova. Meu irmão, às vezes é a oportunidade de eu tentar ir lá e oferecer a partir da minha vida algo que vai mudar a vida dele. Mas primeiro, e é engraçado que os dois estão juntos, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos, para só daí expulsar os demônios. Eu às vezes preciso primeiro curar as lepras do coração do meu irmão. E como é que eu curo? Aprendendo a pedir perdão. E é por isso que nós estamos convivendo tão próximos uns com os outros. Às vezes eu escuto algumas histórias, eu imagino uma família porco-espinho. Vocês já viram um porco-espinho? Já pensou como é que é um porco-espinho filhote convivendo com o pai e com a mãe? Como é que um porco-espinho deve mamar, né? Para ele se aproximar para mamar, ele deve toda vez se pinicar. Para ele se alimentar, ele precisa aprender, às vezes, a sofrer um pouquinho. E a gente atrai sempre do quê? Do nosso conforto. Por último, expulsar os demônios. Aqui é expulsar o espírito de divisão. É interessante que expulsar o espírito de divisão é o quê? É eu aprender a não querer ficar dividindo as coisas. E o que o Senhor precisa fazer para nós é isso. Por isso que eu mandei um abraço para o padre Leonardo Wagner, que é lá da administração apostólica, porque ele faz um excelente trabalho. Ele celebra a missa de Paulo VI? Não sei, mas eu estou celebrando. Mas o que ele faz lá é maravilhoso, e eu acho maravilhoso o que ele faz, porque é o jeito dele de evangelizar pessoas, e eu acho ótimo isso. O que falta para nós é aprender a achar bonito o que o outro faz, porque ele é diferente de mim. Se todo mundo fosse igual, a igreja não teria atingido o mundo inteiro. Por isso eu convido a você a desejar, a viver a palavra. A última coisa que Jesus vai dizer é: de graça recebestes, de graça devei dar. Significa que eu não posso querer só receber. Eu preciso aprender a sair de mim para dar para os outros, porque tudo que eu recebi de Deus foi de graça. É uma via de duas mãos. E muitos de nós queremos só receber. A gente tem dificuldade de aprender a oferecer um pouquinho. Não precisa ser muito, é só um pouquinho. E às vezes eu não tenho nada para oferecer. Quando a gente não tem nada para a gente oferecer para o outro, a gente se oferece. A gente se dá para a pessoa. Porque amigo não é aquele que comemora comigo só as coisas boas. É aquele que aprende a sentar comigo se for preciso e não tiver nada para me dizer, ele chora junto comigo. Esse aqui é amigo. Amigo não é só para o momento que a gente tem de alegria, de festa. Amigo é para o momento de festa, da alegria, mas é para o momento da tristeza. Amigo é aquele que tem coragem de dizer para nós a verdade, porque ele está fundamentado na palavra de Deus. Ele não tem que pensar duas vezes para falar, ele diz a verdade e depois a gente resolve. Eu queria convidar você nessa noite a se colocar em oração agora. Feche os seus olhos um instante e nós vamos rezar mais uma vez esse trechinho da canção. Eu preciso aprender a confiar em Deus.
E a canção vai dizer: precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar, porque Ele sempre está ao nosso lado. Mas se eu deixei de acreditar, Senhor, que eu possa voltar a acreditar. Fecha os seus olhos e canta: precisas confiar em mim. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar. E sigo ao teu lado. E sigo ao teu lado. Sou teu Deus. Sou teu Deus. Um Deus apaixonado. Um Deus apaixonado. Mais uma vez, precisas confiar em mim. Precisas confiar em mim. Não perde nada em acreditar. E sigo ao teu lado. Sou teu Deus. Sou teu Deus. Um Deus apaixonado. Eu ia pedir para o Guilherme dar uma voltada. Aqui a gente tem um crucifixo. E eu queria que você olhasse para a cruz. Talvez aí na sua casa você não tenha nenhum crucifixo próximo de você. Mas eu queria que você olhasse para a cruz e visse que aprender a confiar em Deus é ter a disposição de se dar sem esperar nada em troca. Olha para o crucificado. Olha para Jesus e diante da situação que você está vivendo, talvez de cansaço, de abatimento, e a palavra diz, eles estavam como ovelhas sem pastor, e o Senhor sentia pena deles. Então quer dizer que o Senhor está dizendo para você, meu irmão, você que é esta ovelha do Senhor, que Ele está com pena de você, porque Ele te vê, às vezes, abatido nesses dias, como uma ovelha sem pastor. E eu queria que você olhasse para Jesus e você ouvisse essa voz que está querendo dizer para você que você precisa confiar de novo. Olha para Jesus e canta isso: eu preciso confiar, Jesus, em você outra vez, porque eu estou perdendo, porque eu não acredito. E muitas vezes aprender a confiar, meu irmão, não é ter a vida fácil, mas é aprender a subir na cruz com alegria. Por isso, olha para Jesus crucificado, olha para essa cruz e vai cantando isso: precisas confiar em mim. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar. E sigo ao teu lado. E sigo ao teu lado. Sou teu Deus. Sou teu Deus. Um Deus apaixonado. Olhando para Jesus aí na sua televisão, no seu computador, e canta: precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar. E sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. E ao olhar para Jesus crucificado, mesmo que você esteja sozinho dentro de casa, pensa que o Senhor está seguindo com você. E que tudo que você vive não é porque Deus se esquece. Não, pelo contrário. É porque Deus precisa fazer como Ele fez com os apóstolos. Ele precisa nos forjar. A forja é para que nós tenhamos esse fogo. E eu preciso estar bem aquecido para que muitas vezes, aquecido às vezes na luta, no sofrimento, na dificuldade, eu possa crescer. Porque é engraçado que, meu irmão, a planta ela não cresce quando está tudo bem, não. A planta ela cresce quando ela passa pelas intempéries do tempo, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Eu queria convidar você então
a entender que o Senhor está ao seu lado. E se você está passando esse momento, às vezes, de abatimento, de desânimo, é porque é preciso que você olhe para você agora e volta, meu irmão, volta, porque Deus está te chamando, Ele segue ao seu lado, Ele não te abandona. Eu convido a você, a essa semana, a viver essa experiência e a dar seu testemunho para nós no próximo domingo, a entrar aqui para contar o que é voltar para o Senhor, o que é olhar para a cruz e desejar ir adiante e ser forjado muitas vezes na luta e na dificuldade e saber chegar até o fim. É isso que precisa acontecer e é isso que é evangelização. É isso que nós precisamos. Católicos, homens e mulheres de Deus que aprenderam a ser forjados, a ser moldados no fogo, mesmo que seja no sofrimento. Que nós possamos juntos levar a palavra de Deus mais longe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.